Namastê! Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo de volta, né? Ao Flua, este nosso evento de autoconhecimento, onde vamos compreender o yoga como ferramenta de autoconhecimento, onde vamos trazer para a consciência as nossas instabilidades emocionais, onde vamos trazer para a consciência que busca incessante é essa pela felicidade material, né? Mas antes de começar, eu quero pedir desculpa pela live de ontem, tá? Por motivos de internet, Wi-Fi, pelos testes que eu fiz hoje, eu resolvi fazer essa aula gravada, tá? Mas como eu sei que muitos podem adiantar a aula para pegar o código final, que lembra que eu falei no grupo que eu vou sortear o ingresso para a imersão Flua presencial e ia rolar um código mais uma surpresa, né? Essa surpresa, esse código eu vou falar no final, tá? Mas como eu sei que isso pode acontecer, a pessoa chegar e passar a aula pro final para pegar o código, aquela coisa toda, eu decidi fazer uma outra dinâmica. Durante essa aula, eu vou passar 3 códigos fora o código final, ou seja, serão 4 códigos durante a aula. Então, para que aconteça o sorteio, você terá que me entregar esses 4 códigos. Porque eu entendo que a galera pode sim querer adiantar, pode escutar no mais rápido, né, no 1.5, 1.75, até mesmo no 2 de velocidade e acabar perdendo um pouco o conteúdo. Então não tenha pressa, essa aula foi preparada com muito carinho, muita dedicação da minha parte, eu espero dedicação da sua parte, tá? Eu agradeço por você não ter desistido, não ter saído do grupo, você não imagina o quanto isso foi importante para mim, tá? Fiquei bem feliz mesmo. Bom, mas vamos lá. Eu gosto de começar falando sobre a minha jornada com o yoga, como eu cheguei, como eu conheci a prática e o que ela transformou na minha vida. Bom, eu nunca fui uma pessoa 100% zen, né? Fazia faculdade de engenharia ambiental, sim, sempre fui muito de exatas, física e cálculo, então, xodó do coração. E trabalhava com evento, né? Então eu nunca fui uma pessoa muito paz, muito zen. Sempre tive muitas agitações internas, sempre fui muito estressada, muito crítica, sempre gostei do autoconhecimento, dessas tendências e inclinações para autoajuda e para espiritualidade, sim, mas eu não colocava nada em prática, né? Eu li um livro ali, li um artigo aqui, li um Instagram ali, um post de uma pessoa que eu gostava no Instagram, mas ficava só na leitura, né? Até que eu compreendi, eu percebi que eu precisava realmente mudar, porque a vida que eu estava levando eu ia ficar sozinha na minha vida. Eu ia repelir todas as pessoas, porque era sempre eu, são os meus problemas que importam, sou eu que importo, a minha opinião que importa, eu que estou certa, 100% certa, você que está errado, papapá, popopô. E eu também era insegura, né? Porque quem tem muito ego inflado, todo excesso esconde uma falta. Nosso primeiro código aí. Todo excesso esconde uma falta, anota. E aí eu percebi que eu precisava dar uma reequilibrada nas minhas emoções, né? E eu falei, vou pro yoga. Antes disso, vale lembrar que eu também era da academia, corpinho atlético, tomava termogênico, então, meu Deus, aceleradíssima. Então eu era muito acelerada. Né? Foi uma das épocas que eu mais fumei na minha vida. Tinha o vício do cigarro de palha. Para quem é mineirinho, até quem não é mineiro, mas já usou o cigarro de palha, já fez o consumo, entende como é, né? Aquela baixada na pressão que você fala, voltei, agora sim eu posso continuar o meu dia. Até que eu tive uma crise de falta de ar na academia, né? Fumando e usando termogênico, boa coisa não podia dar. E ali eu vi que eu realmente precisava mudar os meus hábitos. E foi aí, então, que eu percebi que eu precisava de uma prática que me reequilibrasse. Foi quando eu comecei a praticar o yoga. Vale lembrar, nunca fui uma aluna muito disciplinada, né? Nunca fui aquela aluna que ficava horas e horas e horas e horas estudando. Nunca fui disso, sempre fui muito de absorver através da observação. Eu prestava atenção na aula e tudo, mas no yoga eu ainda estava muito agitada, eu ainda estava um pouco perdida. E acabava que eu não me comprometia tanto com a prática de yoga,
E eu falei, gente, isso não tá certo, né? Tô gastando meu dinheiro à toa, tô gastando o tempo da professora, tô ocupando o lugar de uma pessoa que realmente gostaria de estar aqui, mas eu quero estar aqui, então eu vou mergulhar um pouco mais. E eu comecei a estudar, entender um pouco mais dos benefícios do yoga. O que o yoga fazia? Por que o yoga tinha esses efeitos colaterais de diminuir a ansiedade? Eu fui um pouco mais fundo, né? E eu falei, cara, que prática legal. Foi que comecei a ter um pouco mais de disciplina. E comecei a praticar yoga. E depois eu tive que sair do presencial porque eu acabava perdendo aula pelo tempo de deslocamento que eu tinha. E eu comecei a fazer online, né? O online, ele é tudo, gente. Ele é tudo. Você pode praticar com um professor de outro estado online. Você não precisa estar presente lá com ele. Claro, para quem gosta do online, né? Eu sou super adepta ao online. Acho que veio para facilitar e acho que veio para ficar. Bom, e aí começando a praticar online, toda aquela coisa toda, comecei a me apaixonar perdidamente pelo yoga. Também pelos efeitos colaterais físicos, né? Mais flexibilidade, mais equilíbrio, comecei a ter mais foco, comecei a desenvolver mais força mesmo, força física, força mental que a academia não me trazia. E aí veio a pandemia. Na pandemia eu tive muito tempo para me dedicar ao que eu queria estudar, ao que eu queria de aprender e por aí vai. E aí eu vi uma menina do Instagram, ela chama Luísa Moraleida, não sei se vocês conhecem, mas ela fez um post sobre o Ikigai, que chama Razão de Ser. É uma mandala, onde são 4 pontos, que fala sobre o que eu gosto de fazer, o que eu sei fazer, o que o mundo precisa e o que me pagariam para fazer. E anotando ali, trazendo para a consciência tudo aquilo que eu realmente gostava e não aquilo que eu queria que os outros gostassem em mim, né? Porque a pandemia veio essa necessidade de olhar para dentro, observar o caos, o excesso de agitações internas que estava acontecendo aí em você. E aí eu descobri o yoga nessa, né? E eu comecei a estudar, aprofundar, criei um Instagram para compartilhar a minha prática. E com o tempo veio a oportunidade financeira mesmo de fazer um curso de formação. E foi que eu comecei a dar aula de yoga, me encontrei no rolê. Hoje estou na minha 2ª formação de yoga, porque para quem não sabe, você não precisa ser formado para dar aulas de yoga, né? Mas eu acho que tudo que envolve o tempo de outra pessoa, a saúde, a vida de outra pessoa, tem que ter conhecimento, tem que ter estudo, tem que ter profundidade. Senão fica muito raso, né? A prática de yoga, ela fica muito rasa. Fica só no plano do eu quero ficar forte, eu quero ficar de cabeça para baixo. O yoga é muito mais que isso. Se você quer isso, vai para um pilates. Seu resultado vai ser muito mais rápido. Mas o yoga, ele é um desenvolvimento completo. Ele é o desenvolvimento do corpo, ele é o desenvolvimento da sua mentalidade, ele é a expansão, o despertar dessa consciência que tudo observa. E aqui a gente já vai entrar para a aula teórica, tá? Então, essa foi a minha trajetória com o yoga. Eu percebi uma ferramenta muito mais ampla daquilo que eu achava, mas é bom que a gente se desilude com algumas coisas e desperta para outras. E que bom que eu consegui mergulhar e me dedicar realmente ao yoga, tá? Vamos lá. Bom, primeira coisa, gosto muito de falar sobre isso. Qual que é a nossa base de estudo aqui? Nossa base de estudo é o Tantra. O Tantra, onde existe uma perspectiva não dual da nossa existência. Importante falar, o Tantra aqui, gente, não tem nada a ver com sexualidade. Absolutamente nada a ver com essa imagem deturpada que chegou no ocidente do Tantra, tá? Tem muita gente que usa o Tantra como forma de sexualidade, mas o Tantra não tem absolutamente nada a ver com sexualidade.
O Tantra aqui diz que todos somos divinos. Todos os seres são divinos, né? Tem uma máxima do Tantra que veio dos Vedas, tá? Que é: eu não sou o corpo, não sou a mente, vírgula, sou a consciência. Adoro escrever nesse quadrinho. Que tudo observa. E essa máxima, ela veio dos Vedas. Só que nos Vedas, eles reprimiam, negavam o corpo e a mente. Só que no Tantra, eles não negam o corpo, não negam a mente. Eles não dizem que o problema é o desejo, é o corpo. Eles não dizem que o problema é a mente, o Tantra. Eles dizem que o problema são os vrits, as instabilidades. Outro código, vrits. Anota aí, vrits é esse aqui, ó. Vrits, V-R-I-T-T-S, vrits. Não é necessariamente o corpo e a mente, são os vrits que habitam neles, né? Que é o apego ao prazer sexual, aos prazeres mais óbvios e carnais. São os pensamentos deturpados da realidade que te levam ao sofrimento. E na filosofia Tantra, eles veem corpo-mente como uma ferramenta de transcender os vrits do corpo e da mente. Então aqui eles não negam o corpo-mente. Eles usam o corpo-mente como uma ferramenta de transcender as instabilidades do corpo e da mente e expressar a sua consciência através dessa ferramenta corpo e mente, tá? Então, tendo tudo isso como premissa, de que eu não sou o corpo, eu não sou a mente, mas que eles são uma ferramenta para eu me expressar, eu já elimino 90% de todo o sofrimento. Por quê? Por que geralmente se sofre por algo? Porque você se identifica muito com o seu corpo e com a sua mente. Por que a gente tem tanto medo da morte? Porque a gente se identifica muito com o corpo e com a mente. Agora, se eu sei, se eu aceito, se eu já meditei sobre isso e despertei para isso, que eu sou a consciência ela é eterna, ela é perene, ela permeia pelo cosmos. Dentro da filosofia Tantra fala sobre isso. A sua consciência ela pode habitar um outro corpo numa próxima vida. Para quem acredita em reencarnação vai fazer mais sentido ainda, né? Mas como assim, Isabela? Não entra na minha cabeça. Como assim sua consciência se eu só acredito vendo as coisas? Vou dar um exemplo. Hoje você tem um corpo e tem uma mentalidade. E esse corpo e essa mentalidade são diferentes de quando você tinha, sei lá, 5 anos de idade, há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, quem sabe até 20 anos atrás. Não é o mesmo corpo, não é a mesma mentalidade, mas existe uma consciência que observou todo esse processo, que viveu todo esse processo. Então aqui, o que é mutável, o que muda, o que é impermanente, ele não é real. Ele não é real no sentido de, tipo assim, essa caneta aqui existe agora, mas daqui a um tempo ela não existe mais. O corpo, ele existe agora, mas daqui a um tempo ele não vai existir mais. Mas e a consciência? Ela continua a mesma, observadora, presente, vivendo os estágios da sua vida. E ela é perene, ela é eterna. Segundo a filosofia do yoga, segundo o yoga, a sua consciência ela é eterna. E se não existe identificação extrema com o corpo e com a mente,
Eu não sofro pela maioria das coisas, né? Eu não sofro pra ficar bonitinha, pra mostrar pro outro, porque eu sei que eu sou muito mais que um corpo bonito. Sou muito mais que um corpo sarado. Sou muito mais que um corpo esbelto. Sou muito mais que um corpo com mais massa muscular. Sou muito mais que isso. Eu sou muito mais do que as minhas instabilidades emocionais. E as instabilidades emocionais estão conectadas pelo apego excessivo ao corpo-mente. Didaticamente a gente coloca como coisa diferente, né? Mas é a mesma coisa. Corpo-mente é a mesma coisa. Você não sabe me dizer onde termina o corpo e começa a mente, sabe? Ou onde termina a mente e começa o corpo. Não é mesmo? Então, se eu compreendo que eu não sou o corpo, que eu não sou a mente e que eu sou a consciência que tudo observa, eu não me engajo tanto com o falatório deturpado, ariscos, pensamentos ariscos da minha mente. Pô, pensei em algo nada a ver? Volta aqui. Que viagem é essa que você está arrumando? Não precisa disso. Né? Quantas vezes você colocou, você não, a sua mente comunicou para você, eu só vou ser feliz quando? A mente, ela te condiciona, ela te limita. Às vezes você se identifica muito com um grupo e aí você se fecha nesse grupo. Aí a opinião desse grupo ou a sua opinião é muito mais importante que a do outro. Aí o que acontece? Acontece o conflito. E muitas vezes que podem levar até a morte. Discussões políticas, discussões religiosas, discussões de futebol. Olha que ponto a mente humana chega. Mas a gente também não pode negar que a mente, ela tem seu lado bom, né? Quando manifestamos em um plano dual, perspectiva não dual, onde somos todos divinos, somos todos parte de uma mesma consciência, é como se fosse um colar, né? Assim, são várias miçanguinhas que somos nós e existe um fio de consciência que passa por todos nós, né? Eu tenho um pedacinho da consciência do todo. Nós somos fragmentos menores dessa consciência universal. Mas voltando, né? A mente, ela não é de tudo ruim. Quando manifestamos em um mundo dual, onde existe o bom e o ruim, onde existe a luz e a sombra, onde existe o sol e a lua, né? Então manifestamos em um mundo dual. Então, da mesma forma em que a mente tem esses pensamentos ariscos, tem essas perturbações internas que geram consequências severas, a mente também ela é muito boa, né? Olha a mente de um Einstein aí, a mente de um Sócrates, Platão, que caras geniais! A mente, nós só chegamos nessa sociedade com vários recursos que facilitam a nossa vida graças à mente. Mas a questão é que o mundo pós-globalizado, ele nos acelerou. Ficamos muito imediatistas. Não sabemos aquilo que é bom, que é útil para a nossa vida. Nos apegamos a poucas coisas. Queremos saber de tudo um pouco, sem profundidade. Estamos rasos. Hoje vivemos numa era das trevas, Kali Yuga, a era da ignorância. Estamos tão rasos que nos preocupamos apenas com o eu. Não importa se eu precisarei passar por cima de outra pessoa. Você não precisa ser necessariamente assim. Mas observa, traga para a consciência se você já mentiu, se você já ofendeu, se você já maltratou alguém. Por quê? Defendendo o seu ponto de vista, defendendo o seu próprio ego. Tá fazendo sentido? Então, a mente, ela não é de tudo ruim. Ela tem seu lado bom. Ela tem seu lado bom quando ela está conectada e alinhada com a sua consciência. É preciso ter essa união, essa conexão do corpo, mente e consciência.
Isabela, como eu faço para fazer essa conexão? Essa conexão você faz com essa seguinte ferramenta: yoga. Olha que legal. Deixa eu apagar aqui. Essa conexão corpo, mente e consciência, essa sutilização da sua percepção para você perceber que você é a consciência, é dada através do yoga. Vamos entender mais. Ó, quem anotou os códigos aí, hein? Tá tudo certo. A gente já tem 2 códigos. Deixa eu pegar um álcoolzinho. Gente, essa aula tá gravada, mas ela não vai ter cortes, tá? É como se fosse um ao vivo mesmo. É o que temos pra hoje, esta noite. Ai, gente, tá tudo certo, né? Tudo certo. Bom, yoga. Yoga, bebê. O que é isso? O que é essa maravilha? De onde veio? Yoga. Yoga deriva-se do prefixo yud, que em sânscrito significa união. Reintegração. É o retorno, integração. É o refrear. Refrear das instabilidades. Trem bom, hein? Então, o yoga veio de yud, que significa união, reintegração, refreamento das instabilidades emocionais, né? E essas instabilidades são os vrits que falamos. Os pensamentos são os vayuvrits, são os ventos sutis. Os pensamentos instáveis, né? E essa conexão do corpo, mente e da consciência é dada através da meditação. Yoga é meditação. O yoga, em seus primórdios, não tinha asanas. O asanas veio como um facilitador, porque no Tantra percebe-se que o corpo não é um empecilho mais. O corpo é uma ferramenta. E se o corpo é uma ferramenta, eu preciso usá-lo de forma sábia. É por isso que o yoga nos traz tanta vitalidade física, né? Força, flexibilidade, equilíbrio, aquela coisa toda. Por isso que temos asanas. E o yoga, ele é uma prática corporal. Nós usamos o corpo para praticar os asanas, para praticar os pranayamas, para nos concentrarmos em algum objeto, como por exemplo o dharana. Nós usamos o corpo ele é uma ferramenta que usa uma outra ferramenta, que é o yoga. E o que acontece na meditação, né? Eu ouvi esse exemplo do meu professor, eu achei sensacional e eu gosto de dar esse exemplo para todo mundo, porque é sensacional. Digamos que existe um cavalheiro ou uma amazona, né? Mulher cavalheira, aquelas, sobre um cavalo. E esse cavalo, ele tem vontades próprias, não é mesmo? E aí você tá lá, trilhando a sua jornada. Só que o cavalo, ele vai ver uma água ali, ele tá com sede, ele vai lá beber a água. Ele vê algum alimento, ele vai querer comer o alimento. Ele vai ver uma égua ali e fala, quero cruzar. Ele vai querer ir até ela, porque ele é um animal e ele não tem tanta consciência como um ser humano, né? E você tá ali em cima. Se você não está consciente da jornada e das vontades do cavalo,
você vai se dispersar do seu caminho o tempo inteiro, porque você vai se deixar levar pelo cavalo. Faz sentido? O cavalo aqui é a sua mente, que possui vontades próprias, e você, ali o cavaleiro em cima do cavalo, é a sua consciência. E a meditação é exatamente isso que acontece. Você se senta para meditar. Mas por que você está sentada? Você está cheio de coisa para fazer. Vai lavar a louça, vai tirar a poeira, vai limpar a casa. Você tem que pagar o boleto, você tem que mandar mensagem para fulana, você tem que cobrar aquele dinheiro de ciclano. Não fica sentada aí não. Bora resolver as coisas. Aí você entra num pensamento, que entra em outro, que entra em outro, que entra em outro. Na primeira meditação, você vai pensar, você vai achar, né? Que você vai pensar uma vez e vai viajar, e vai. E a última coisa que você vai estar naquele momento é presente, né? Porque você deixou o cavalo te levar, deixou a mente te levar no falatório, ela te convenceu muito fácil. E conforme você vai se entregando, permanecendo na prática de yoga, permanecendo na meditação, mais rápido você vai perceber que a sua mente, que o seu cavalo está te levando para uma outra trilha. Você fala, opa, peraí, é que não. O cavalo vai querer beber água e você fala, opa, não é a hora, primeiro aqui. Continua que lá na frente vai ter um lugar muito melhor para você beber a sua água e muito mais fresca. Às vezes o cavalo vê uma água, mas na verdade é lama. Tá fazendo sentido? Então, quanto mais eu medito, quanto mais eu pratico o yoga, mais eu vou estar consciente do excesso de falatório mental, do excesso de agitação interna. Às vezes, quando você vai praticar, você vai evoluindo no yoga, você vai falar assim, cara, eu penso muito mais do que antes. Não! Na verdade, você está muito mais consciente do que antes, porque agora você percebe todas as vezes que a sua mente divaga, e são várias vezes. A mente, ela te sugere diversas tarefas, e vale lembrar, ela nunca vai te sugerir a mesma tarefa, tá? Vamos colocar um exemplo de 5 minutos aí. 5 minutos de meditação, ela vai te mandar uma ideia, e depois ela vai te mandar uma outra ideia, e que essa ideia vai puxar uma outra ideia. Nunca vai ser a mesma, sempre vai ter mais problemas para resolver. Ao invés da mente resolver os seus problemas, ela está criando problemas que a chance deles acontecerem são mínimas. Quantas vezes a gente cria uma paranoia na cabeça? Quantas vezes a gente tem uma interpretação equivocada de uma situação? Por quê? Porque existem desequilíbrios aqui dentro. Existem coisas que precisam ser curadas, precisam ser observadas, trazidas para a consciência. Porque tudo que eu acho de ruim no outro, já falei isso várias vezes, é uma interpretação minha, é uma interpretação da minha mente. E por que eu tenho essa interpretação? Será que eu tenho essas atitudes que estão reprimidas, que precisam ser trazidas para a consciência? E infelizmente hoje é muito fácil você olhar o problema do outro do que olhar para si. Falo por mim. Teve um acontecimento na minha vida em que eu sempre bati no peito, não, porque ninguém é melhor que ninguém, ninguém pode julgar ninguém e tal, e papapá, popopô, ficava puta quando eu via alguém julgando. E aí eu vi o tanto que eu julgava as pessoas. Caraca, eu julgava demais. Gosto de contar esse exemplo. Eu fiz uma viagem com uma galera e aí voltei da viagem e falei mal dessa galera. Já tem um tempo já. Perdi a maioria dos meus amigos, porque era a galera que eu andava. E era uma galera que, assim, não eram todos que eu gostava, assim, tinha um carinho, um apreço enorme. Mas aqueles que eu tinha um carinho gigantesco, que eu amava, amo até hoje, tenho um carinho muito grande. Mas eu não tenho amizade mais com eles. E eu senti muito isso. E eles apontaram pra mim, pô, nem parece que você é aquela menina do Instagram. Gente, isso foi uma lição de vida tão grande, porque eu perdi contato com pessoas muito queridas. E eu falei, cara, olha pra você.
Olha para o seu interior e não para a sua carne, não para o seu umbigo. Olha para a sua mentalidade. Olha para as suas atitudes. É muito fácil a gente apontar o defeito no outro. É muito confortável pra gente. E o autoconhecimento, ele não é confortável. O yoga, ele não é confortável. A meditação, no primeiro instante, ela é zero confortável. Até você encontrar uma posição boa, né? Para quem é um pouco mais encurtado, vai entender muito do que eu tô falando. Pô, é difícil sentar ali em meditação, cara, dói tudo. O autoconhecimento, ele não é confortável. A evolução, ela acontece fora da zona de conforto. E vale lembrar, uma vez que você tem esse conhecimento, não tem como você negar ele não. Até porque se você negar algo que você já sabe, você alimenta o seu karma negativo. Para quem acredita em karma, tá aí. Se você adquire um conhecimento e nega esse conhecimento, você pesa o seu karma positivo. Se você tem atitudes ariscas negando um conhecimento, você pesa o seu karma negativo. Se você vive preso no eu, você pesa o seu karma negativo. Assim como você também tem possibilidades de pesar o seu karma positivo. Então, a meditação é esse refrear das instabilidades. É você despertar o ser observador. Foi quase um delay aqui, né? Foi quase um Scooby. É você despertar essa presença observadora. É você observar toda vez que a sua mente divaga e você retorna para o instante presente. É você perceber que o cavalo está mudando a trilha e você tomar as rédeas e voltar para o seu caminho. Divaga, volta. A mente divaga, você volta. A mente divaga, você volta. Você começa a refrear essas instabilidades, essas agitações internas. É isso que acontece no yoga. Porque quando você se senta ali, você tá cara a cara com a sua mente, meu amor. Você tá cara a cara com você mesma. Você tá cara a cara com excesso de falatório mental. Você tá cara a cara com os seus desconfortos internos. Você tá cara a cara com aquilo que precisa ser melhorado. Mas tudo é questão de treinamento. A prática leva à perfeição. Não vai achando que você vai praticar yoga uma vez por semana e vai transcender as suas instabilidades emocionais. É preciso dedicação. Por quê? Porque não é confortável. Não é para ser fácil. Você tem que abrir mão de diversas coisas. Lembra o que eu falei? Primeiro, todo excesso esconde uma falta. E a cada escolha, você renuncia uma outra coisa. Não tem jeito. É igual eu coloquei lá. Se você escolhe o autoconhecimento, se você escolhe estar aqui hoje, você renuncia ao sofrimento. Você renuncia à inconsciência. Você renuncia ao apego às suas instabilidades emocionais. Talvez você renunciou a um rolê. Talvez você renunciou a um jantar com alguém. Talvez você renunciou um episódio de uma série do Netflix para estar aqui. E olha, parabéns. Parabéns. São poucos, são poucas. E não só nesse sentido de estar aqui ouvindo essa aula, mas de levar esse conhecimento, anotar as melhores ideias. Anotar as melhores lições. E quando isso estiver sintetizado, quando você conseguir percorrer um caminho, poder trazer outras pessoas neste mesmo caminho que você trilhou, rumo ao não sofrimento, rumo à libertação da consciência. Porque a nossa consciência, gente,
Ó, sou a consciência e aqui é a minha mente. Minha consciência está reprimida, está escondida aqui embaixo da minha mente. Quando eu faço isso aqui, olha só, agora eu consigo enxergar as coisas por uma nova perspectiva. Agora a minha consciência está sobre a minha mente e não o contrário. A jornada do autoconhecimento, a jornada do yoga, esse treinamento da atenção, esse treinamento do retornar a atenção para o instante presente, é exatamente isso. É você expandir, despertar a sua consciência, elevar a sua consciência acima da sua mente. Não é a sua mente, não é o cavalo que deve subir em você e te controlar. Não! É você que está sobre o cavalo. É você que controla o cavalo. Para quem é vegano, vegetariano, não vai gostar muito desse exemplo. Eu sou vegetariana, a primeira vez que eu ouvi eu tive um pouco de resistência, mas é muito fácil de ilustrar. Digamos que você tem um carro, não usa o cavalo. Se você não gosta do cavalo, coloca o carro, mas coloca o carro como uma vida, né? É o carro que te leva para os lugares? É o carro que te dirige ou é você que dirige ele? Sabe? E olha só que louco. Se acontece uma identificação extrema com o corpo, com a mente, tudo que não causar prazer para este corpo-mente, eu vou sofrer. A minha mente ela vai reclamar, porque eu acho que eu sou a minha mente. Eu não enxergo a minha grandeza interior em ser maior que a minha mente. Você não é o seu corpo, você não é a sua mente, você é a consciência que tudo observa. E a consciência ela não tem necessidade de passar por cima do outro, porque ela sabe que o outro é essa mesma consciência, porque todos somos parte de uma mesma consciência, todos somos um. Todos somos um. Esse é o segundo código. Todos somos um. Esse é o terceiro, esse é o terceiro código. Todos somos um. O primeiro código é... não vou anotar não. Já passei o primeiro, o segundo e o terceiro código. Se eu estou muito identificada com o corpo e com a mente, como eu falei, tudo que não envolve saciar os desejos do corpo-mente me gera um sofrimento, eu fico triste, né? Se eu não comprei o celular, eu fico triste. Se eu não conquistei tal coisa, eu fico triste. E aí, a gente entra num looping vicioso, né? Num ciclo vicioso fortíssimo, que chamamos de samsara. Samsara nada mais é do que roda de sofrimento. A falsa busca pela felicidade. Oh, letra boa, hein? Mas não vou me apegar à beleza, não. Vou me apegar ao conteúdo aqui. Por que é a falsa busca pela felicidade? Porque, infelizmente, não sei quando que isso entrou na nossa cabeça, que felicidade é a mesma coisa que saciar desejos. Uma coisa é você ser feliz, outra coisa é você estar satisfeito com determinada situação. A felicidade é algo perene. Adoro esse gráfico, gente. Essa demonstração em gráfica perfeita. A felicidade vetor felicidade, tá? Por condição externa.
independente de qual seja a sua condição externa material, você é feliz. A felicidade é um elemento, é uma virtude da alma. O saciar desejos é uma atitude da matéria. Se existe, aqui a gente vai colocar de satisfação, tá? Satisfação aqui seria o saciar os desejos. A satisfação, ela vai depender do campo externo. Ela vai depender da condição externa. Então, você tá aqui. Não tem muita satisfação. Aí, sei lá, comprei um iPhone do ano. Putz, fiquei muito satisfeito. Só que depois que eu saciei esse desejo, eu caio de novo. Porque já não tem tanta graça quando eu não tinha. Isso quer dizer que é um problema você querer saciar os seus desejos, né? Querer satisfazer suas vontades? Claro que não. Até porque essa vontade de conquistar as coisas te alimenta, né? Te movimenta. Você tem alguns objetivos e isso te movimenta, isso te faz buscar conhecimento para você ganhar mais dinheiro e por aí vai. O problema é quando essa satisfação, esse apego, né? Essa vontade de saciar os seus desejos, existe um apego e isso te controla. Isso muda o seu temperamento. Se você tem, você está feliz. Se você não tem, você está triste. E o triste é o sofrimento. Se você se identifica muito com o corpo e com a mente, gente, tá fazendo sentido isso? Caraca, tá fazendo sentido? Coloca nos comentários aqui, tipo assim, que minuto que você tá fazendo sentido demais até aqui. Comenta pra mim. Não é porque essa aula é gravada que você não precisa interagir. Eu estarei lendo todos os comentários e respondendo também. Porque essa aula só tá sendo gravada de novo. Porque eu realmente falei, vou seguir a minha intuição, porque se der ruim de novo, o conteúdo estará lá. E eu sei o quanto esse conteúdo transforma porque ele me transformou. Então o problema não é você sentir prazer, o problema é o apego àquilo. Porque só quando você sentir prazer você vai estar bem, quando você não estiver sentindo prazer você vai estar mal. Que vida é essa? Que vida é essa que a sua felicidade, o seu estado de espírito sempre vai depender do externo? E aí você comprou um iPhone, aí passou, né? Aí depois você vai querer o quê? Sei lá, comprar sei lá, gente, um carro. Um carro é bom, esse exemplo é bom. Um carro. Aí você subiu. Aí você tá aqui, ó, conquistando. Tipo, crescendo, conseguiu o carro. E depois que você comprou o carro? Ah, agora eu já tenho um carro. Deixa eu ver o que mais que eu quero. Agora eu quero uma casa. Um apartamento. A galera hoje em dia é muito do apartamento, do AP. Aí cai, ó. Aí se você conquista um apartamento, subiu de novo. Então, a gente não pode confundir felicidade Gente, hoje tá horrível a letra. Felicidade com satisfação. Não dá para confundir algo que é uma virtude da alma com algo que é da matéria. Não tem como. Não são a mesma coisa. São bem diferentes. E outra coisa, uma coisa que virou a chave da minha cabeça. O desejo, ele é insaciável. Aqui.
Você tinha um desejo, o seu desejo realmente era um iPhone de última geração, ou um Samsung se você é time Samsung, não tem problema. Eu sou time iPhone, foi mal. Você conquistou, o seu desejo era o iPhone, aqui está o iPhone, aí eu conquistei o iPhone. Mas agora eu quero um apartamento. Conquistei o apartamento, esse era o meu desejo. Aí meu desejo passou para um carro. Agora é um carro. E depois desse desejo, agora eu quero viajar. Então o desejo ele vai passando. Você vive numa roda. A rodinha aqui. Trem doido, vou fazer aqui em cima. Você vive numa roda presa em busca de apenas saciar o seu desejo. A sua felicidade ela está limitada ao saciar desejos. Agora, se você compreende que a felicidade ela não depende do campo externo, se você começar a meditar, trazer para a consciência, no primeiro vai ser difícil, no primeiro eu vou dar um outro exemplo, é a mesma coisa. Você sabe que você não precisa reagir às ofensas de outras pessoas, uma briga de uma outra pessoa. No início, você vai ter que engolir sapo mesmo. Você fala, quero falar, mas eu não vou vomitar. Vai ter que engolir sapo. Mas depois, você não vai nem se incomodar. Vai ser zero esforço. Se você medita sobre isso aqui, felicidade é diferente de satisfação. Você reduz muito o seu sofrimento. Porque a sua felicidade, ela já não está mais condicionada com saciar desejos. Quem já ouviu falar que prefere ser pobre e feliz do que ser rico e triste? Isso é uma crença, tá? Isso é uma crença limitante, mas é só pra gente entender um pouquinho mais. Porque às vezes, quem não tem muito dinheiro se conecta muito às virtudes da família, ao companheirismo, essas virtudes mais nobres, né? Em ser honesto, ser bondoso, ser carinhoso, contemplar mais a família, do que quem tem muito dinheiro e passa muito tempo trabalhando. Isso eu tô dando só um exemplo, tá, gente? Não quero alimentar essa crença limitante, porque tem muita gente que tem poucas condições financeiras e é bem louco, surtadão, né? Mas nesse sentido de virtudes que a galera pensa. Às vezes, se você não ter tanto do material, você contempla um pouco mais as virtudes. Mas isso não quer dizer que você não possa ser uma pessoa próspera financeiramente e contemplar as virtudes. Sabemos que temos muito bilionários aí que pensam muito mais no coletivo que o próprio governo. Mas é só pra gente entender, pra ficar mais fácil de compreender, tá? Não quero alimentar essa crença aí, não. Não tem nada dessa de todo rico é triste, todo rico é desonesto, nada a ver. Tem rico que é desonesto, tem rico que é muito honesto e faz muito mais pela sociedade do que pelo próprio governo. E tem muita gente que não tem condição nenhuma que faz barbaridades, né? Às vezes não tem condição por conta do governo. Olha que loucura, velho. Não tá fazendo muito sentido. Por quê? Porque a gente vive numa perspectiva dual. Então, terão ricos bons e ruins, terão pessoas com condição financeira baixa que serão boas e ruins. Mas até que ponto o mundo externo tem que controlar o que eu sinto ou deixo de sentir? Até que ponto a minha mente ela vai me controlar? Até que ponto os meus desejos, os meus apegos vão me controlar? A felicidade é algo nobre. Você tem que sentir prazer, você pode sentir prazer, ok, viajando, comendo uma comida gostosinha, enfim, tendo relação sexual com a pessoa que você gosta. Não tem problema. O problema é o apego, por exemplo, ao prazer sexual. Tem gente que quer transar com todo mundo. Eu tô falando isso porque aqui já temos maiores de 18 anos e provavelmente já transantes. Se não tiver também não tem problema, mas é só pra gente entender. Você compreende, aqui no sexo, você compreende a virtude da troca sagrada
entre duas pessoas. Se você coloca o sexo, a sexualidade como algo sagrado, divino, e não como algo deturpado só para ter prazer, só para gozar, veja como a sua perspectiva muda. É o mesmo vetor, mas em perspectivas diferentes. É a mesma caneta, você vê numa perspectiva, eu vejo em outra. Assim como os outros prazeres, como eu falei, você pode sentir prazer em comer um bolo de chocolate, um bolo de cenoura com cobertura de chocolate, adoro, comer seu pãozinho de queijo, mas você também pode sentir prazer nas coisas mais nobres, em ajudar alguém, em ser honesto com alguém. Você só fica feliz quando está saciando os seus desejos? Ou você fica feliz também em ter atitudes nobres, virtudes da alma? Tá fazendo sentido? Então, o yoga é o que vai te trazer para a percepção das instabilidades emocionais. Depois aqui eu vou falar sobre as técnicas do yoga, porque eu sei que tem muitas professoras de yoga aqui, muitas não, mas algumas, que pode ficar um pouco mais claro mesmo, sabe? Eu acho que todo conteúdo que serve para nos acrescentar é sempre muito bom. Então o yoga é o que vai te despertar para tudo isso. É a teoria do yoga que vai trazer para a consciência, pô, olha que teoria do yoga linda aí, da roda de sofrimento. Olha que conteúdo. Às vezes a gente até tem uma noção e depois fala, caraca, Isabela falou isso, fez muito sentido mesmo. Esse negócio, por exemplo, de felicidade e satisfação, quando eu descobri, eu fiquei assim, ó. Realmente foi trazido para minha consciência. Agora eu tenho consciência, eu tenho conhecimento de que felicidade é diferente de satisfação. Que felicidade é diferente de saciar desejos. Agora eu tenho consciência que o desejo é insaciável. E que se eu ficar presa demais em saciar os meus desejos, eu vou sofrer. Porque a minha felicidade, o meu estado de espírito, ele vai estar condicionado ao externo. E você é muito mais do que o externo. Quando você morre, o seu corpo morre, ele fica aqui. Você não leva dinheiro, você não leva casa, você não leva roupa, você é uma consciência. Teve uma vez que uma pessoa me perguntou que ela falou que quando ela se imaginava como consciência, ela se imaginava na figura de Cristo. Eu falei, cara, eu me imagino como uma aurora boreal, sem forma, sabe? Uma energia, uma frequência. É assim que eu vejo a minha consciência. Tem gente que vê a consciência como Jesus Cristo. Tem gente que vê a consciência como a personificação de Shiva. Eu me imagino a consciência como uma aurora boreal. Olha que loucura. Mas claro que não é nada disso, né? É um espaço vazio. A gente cria, porque a nossa mente é criativa. E ela é tão criativa a ponto de te fazer sofrer. Tá? A ponto de te fazer sofrer. Bom, quem quiser, pausa a aula, copie isso aqui, né? Igual eu falei, a aula é gravada, mas ela não terá cortes. Como se fosse um ao vivo, bebê. Então, é tendo toda essa consciência do que o yoga é capaz, tendo consciência do conhecimento do yoga, agora você pode entender a prática de yoga, tá? Essa é a prática de yoga. Aqui são os angas de uma parte, Ashtanga, né? Ashtanga vem de 8 partes, Ashtanga Sadhana, uma prática de 8 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui divididos em Yama e Niyama, que são as condutas éticas de um praticante, as condutas virtuosas de uma pessoa consciente, né? Onde diz a respeito da conduta com ele mesmo, do praticante com ele mesmo, né? Disciplina, autossuperação, autoestudo, essa autoobservação, isso é uma conduta que você tem que ter com você mesma, com você mesmo. Isso é um compromisso que você tem que ter com você mesmo.
E as condutas do praticante em sociedade. É o não roubar, é o falar a verdade, é a não dissipação da sexualidade, enxergar o sexo como algo sagrado. Porque quem é yogi mesmo, praticante devoto, fazem votos de celibato, né? Alguns renunciam o dinheiro para viver de esmola no sentido de passa conhecimento e recebe doação de pessoas, de governos, de órgãos religiosos. Renuncia diversas coisas dos prazeres carnais para viver a espiritualidade. Então essas condutas dos praticantes ascéticos ali, que abrem mão das coisas, pode ser trazida para os yogis não renunciantes de uma forma mais leve, mas que por que não ser cumpridas? Eu gosto de dizer, porque às vezes a gente fala assim, você não tem que nada. Para mim, todo ser humano tinha que seguir os princípios éticos de uma boa conduta de um praticante de yoga, porque isso edifica o ser humano, tá? Nós temos os asanas. Para que asanas? Se a gente tem consciência de que o corpo e a mente são ferramentas para eu transcender tudo isso e que a prática de yoga é uma prática corporal e no mundo pós-globalizado, no mundo na perspectiva tantra, eu preciso cuidar do meu corpo, mas sem excesso, sem vaidade. É muito contraditório, tipo assim, é muito dual e a gente precisa encontrar o caminho do meio, nem direita nem esquerda, nem 8 nem 80. É o caminho do equilíbrio. É adaptar a sua realidade de uma forma virtuosa, de uma forma nobre. Os asanas, né? Temos as posturas de força, aquela coisa toda, flexibilidade. As posturas, elas vão liberar caminhos por onde o prana, a energia vital, pode percorrer. Os asanas é o que vai te despertar uma consciência, de primeiro instante, uma consciência corporal. É aquela prática que vai te centrar no instante presente, que vai te preparar para a meditação, para quando você sentar lá, e conseguir meditar, observar o silêncio, observar a respiração. São os asanas que vão preparar o seu corpo, a sua mente, para receber de uma forma muito mais intensa uma energia vital, uma energia mais sutil, que é o prana, através da respiração, através dessa conexão, tipo, nossa, eu sinto, a prática de asanas, ela vai te pedir uma renúncia de diversas coisas. Por que você acha que foi um dos principais motivos de eu ter parado de fumar? Meu corpo não dava conta. Uma falta de ar infinita. Tive uma crise de falta de ar fortíssima. Primeiro você começa pelo corpo, realmente. Você vai querer ter um corpinho nos trinques. Não necessariamente magro, mas forte, resistente, saudável, para que você possa respirar com mais profundidade, para que você possa absorver mais energia vital. E quando você sente que o seu corpo ele é essa ferramenta, você cuida da sua alimentação, a sua fonte de prana, de energia vital. Você começa a selecionar. Você acha que você vai encontrar energia vital no McDonald's? Você acha mesmo que você vai encontrar energia vital naquela carne? Naquela batata frita? Você vai encontrar energia vital? São nas verduras, nos legumes, no arroz e no feijão. Se a fruta estiver muito velha, ela tem uma quantidade de prana menor, né? Se tiver uma fruta podre, você não vai comer ela, porque ela já não tem energia vital. Isabela, o que é prana? Como assim energia vital? Um corpo vivo, ele tem prana. Um corpo morto, ele não tem prana, tá? Não tem energia vital, vitalidade. E aí você prepara o seu corpo através das posturas, você se movimenta, você traz a consciência para o instante presente, você não se deixa levar tanto pelos pensamentos.
Você prepara os canais, você libera os canais do seu corpo muscular, energético, para que esse prana percorre. E quando você respira profundo, a gente dá uma paz interior, né? Vamos respirar junto. Inspira. Respira mesmo. Olha que sensação gostosa. Quando você inspira profundo, ou então aqueles momentos de suspiro, onde você não está pensando em nada, você fala, nó, que alívio. Respirei profundo. Esse pranayama é o que vai silenciar ainda mais as instabilidades emocionais. O você se concentrar dharana na sua respiração, você se concentrar no som da respiração, não vai permitir que você preste tanta atenção nas agitações da mente. Porque não tem como você pensar e perceber a sua respiração ao mesmo tempo. Ou é um ou é outro. Nesse sentido, não tem como fazer as duas coisas. Se conseguir fazer as duas coisas, parabéns, você é um ser humano bem consciente, tá? Tipo assim, de não se aventurar mesmo, não se aventurar de forma inconsciente no pensamento. Se você toma consciência pro aqui e agora, a mente ela não divaga, ela não te leva. Se você conseguir fazer isso, você é um mutante. Depois aqui do pranayama, nós temos pratyahara, que é aquele momento de abstração dos 5 sentidos. Muito usado ali, muito bem praticado, muito bem conquistado no Yoga Nidra, né? Onde você relaxa tudo. E você não sabe identificar onde está o seu pé, onde está a sua cabeça, onde está o seu braço. Onde os ruídos externos já não te incomodam mais. O carro que passa com o som Furacão 2000, funkzão lá, uhul, tchá, 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 já não te incomoda mais enquanto você estiver meditando. Aquele sonzinho da mastigação de uma outra pessoa já não te incomoda mais. Né? Às vezes tem um praticante do seu lado ali, para quem faz o presencial, tá mexendo, tá te incomodando. Pô! Depois de uma prática de asanas, depois de uma prática de pranayamas, depois de um yoga nidra, depois dessa abstração dos 5 sentidos, é muito mais fácil você se concentrar em uma mesma coisa, porque você abstraiu do externo. Para que você possa observar a sua consciência, é preciso um retorno da pele para dentro, né? O yoga acontece da pele para dentro. E os efeitos do yoga que são expressados, transbordados da pele para fora. As suas condutas, para que elas sejam enraizadas, elas primeiro acontecem da pele para dentro. Para depois você tomar atitudes externas, você ter atitudes concretas. Depois do pratyahara vem o dharana, né, que é essa concentração que eu falei, é você conseguir focar na sua respiração. Se a mente divaga, você retorna. Se a mente divaga, você retorna. Você está mais consciente das agitações da sua mente. E depois nós temos o dhyana, que é esse realmente estado de hiperconsciência, tipo assim, observei o silêncio. Experienciei o silêncio. E depois vem o samadhi, que é a técnica objetivo do yoga. Alguns falam que é o objetivo central, né? Mas o objetivo do yoga é a libertação de todo sofrimento, né? E que em sânscrito, libertação, moksha. São vocabulários interessantes aí também para quem é professora de yoga. É bem interessante para passar para os alunos. O objetivo do yoga é moksha, é a libertação. Mas você alcança essa libertação através do samadhi, que é essa habilidade do entrar e sair da meditação. É você usar a sua mente de forma consciente, visando o bem, não só o seu próprio bem, mas o bem de todos. O samadhi é quando você entra em conexão com a unidade. Porque meditar, observar o silêncio é uma coisa. Mas quando você se sente parte de um todo, caraca, é um grau de consciência elevadíssimo. É um grau de amor incondicional elevadíssimo. É um grau de virtudes nobres elevadíssimos. Se todos alcançassem
o Samadhi? Quem sabe nas eras mais pra frente? Quem sabe todos aqui encontremos o Samadhi, despertamos o Samadhi? Nós estaremos, na verdade nós já estamos caminhando, porque se você está aqui, você está bem mais perto de conquistar isso aqui. Você está bem mais perto de chegar a essa libertação. Se continuarmos nesse processo, adquirindo conhecimento, colocando em prática, observando as minhas instabilidades emocionais, desidentificando com o corpo e com a mente, praticando o yoga, praticando a meditação diariamente, semanalmente, nós vamos caminhar para a era de ouro. Lembra que eu falei que nós vivemos na era de Kali Yuga, era da ignorância, das trevas, da escuridão, do egoísmo. Nós vamos caminhar para a era de ouro, para essa era de que as virtudes importam mais do que os bens materiais. Essa integração, essa união com o todo importa mais do que o individualismo. Nós somos seres individuais, né? Às vezes o que funciona para mim não funciona para você. Mas nós somos partes de uma mesma consciência. Por que não pensar no bem comum? Por que não tomar atitudes virtuosas visando o meu bem e o bem do outro? Quando se encontra, se chega em Samadhi, o nós é muito mais importante do que o eu. Tem muitas metodologias que falam assim, você tem que ser egoísta, papapá, popopô. Pô, você pode ser egoísta no primeiro processo, você vai ter que renunciar, confraternizar com os amigos, às vezes você vai ter que renunciar a uma ajuda que você geralmente dava, para você construir o seu império. Mas depois de construído, ou então durante essa construção, leve pessoas para crescer junto com você. E quando você tiver o seu império construído, ajude outras pessoas. Guie outras pessoas nessa mesma jornada para que elas possam construir um império. É sobre isso, tá? O yoga é sobre isso, a prática de yoga é sobre isso. E aqui vem o quarto código, né? Mas esse código, ele tá na questão do sorteio também, mas é com imenso prazer. Escuta até o final para você pegar o código, hein? Porque você pode ganhar a imersão presencial, que vai ser muito mais profunda que isso aqui. Vai ser muito mais libertadora do que tudo isso aqui. É com muito prazer, é com uma imensa satisfação que as novas turmas do Flua, Yoga Flua, estão abertas. Yoga Flua é o nosso estúdio de yoga online, onde essa aula teórica vai estar disponível. Lá dentro nós temos curso de autoconhecimento a respeito dos chakras e seus desafios emocionais, né? Que os chakras é um outro campo, é um outro corpo de manifestação, é um corpo mais sutil. Temos mais aulas teóricas sobre o yoga, sobre o autoconhecimento. Temos práticas de yoga de todos os tempos, de 10, 15, 20 minutos, 1 hora, 40, 50 minutos. Temos práticas de meditação guiada. Por quê? Porque a teoria sem a prática também não faz sentido. Mas a prática sem a teoria também não faz sentido. É preciso uma união, uma conexão. E você que é professora que está me assistindo, o Yoga Flua também é para você. O Yoga Flua é para iniciantes, o Yoga Flua é para quem já está na jornada do yoga há mais tempo. Por quê? Porque se eu quero conquistar algo, eu preciso ter uma entrega, uma dedicação diária. Por que eu falei dos professores? Porque às vezes nós, professores, cobramos disciplina do nosso aluno. Cobramos disciplina na prática de yoga, mas eu como professora, se eu não pratico, se eu não tenho disciplina, como e por que eu vou cobrar isso do meu aluno? Se você já pratica yoga há mais tempo, não é professora e se afastou um pouco da prática, volte. Porque agora você entende
O porquê da prática de yoga? Você entende o objetivo do yoga. E se você está aqui, convenhamos, você não está aqui só para ter um corpinho bonito, não. Você está aqui para ter uma mentalidade diferenciada. Você está aqui porque você quer se libertar das suas instabilidades emocionais. E se não tiver prática diária, constante, essa libertação não acontece. E como eu falei, não vai achando que você praticar uma vez por semana, você vai ter um resultado em um mês, 6 meses, 1 ano. Você pode ter um resultado físico, mas e o resultado espiritual do yoga? Porque o yoga ele é uma ferramenta de desenvolvimento espiritual, de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento consciente. Você vai usufruir dos efeitos colaterais? Vai, né? Que é um corpo forte, flexível, papapá, popopô, redução da ansiedade, redução do estresse, vai. Mas para ter também esses efeitos colaterais, você precisa de praticar, você precisa de dedicação. E é com muito prazer, gente, eu tô tão feliz dessa aula aqui hoje, eu tô tão feliz de abrir as novas turmas pro Flua, tá? E para você que adquirir a plataforma hoje, o link da plataforma tá aqui embaixo, tá? Tá no link dessa aula e também vai ser disponibilizado no nosso grupo, tá? E você usando o cupom FLUA, ao finalizar a compra, né, ao finalizar o preenchimento de dados, você vai ganhar R$100 de desconto, tá? A plataforma para esse lançamento, ela tá com valor de R$497. Que isso dividido, né, no mês, por mês, dividido em 1 ano, dá uma parcelinha pequena por mês. Mas se você usar o cupom FLUA, e esse cupom vai ficar disponível só até hoje, às 11h59, você vai ganhar R$100 off, ou seja, vai para 397. E se você comprar hoje, você vai ganhar bônus também. Você vai ganhar 1 mês de aulas ao vivo comigo pelo Skype, tá? Que ultrapassa o valor aí de R$200 por mês, e você vai ter isso de graça, grátis, fora um curso interno que eu vou liberar só para quem fazer a compra hoje, tá? Ó, eu tô muito feliz, tá? Eu vou ficando por aqui, aproveita, o link tá aqui embaixo. O cupom é FLUA, usa FLUA que você vai receber R$100 off, indica para as amigas, porque eu sei que depois que você adquire o conhecimento e vive a experiência do yoga, quanto mais pessoas você puder iluminar nesse caminho, melhor, tá? E eu tenho certeza que o yoga ele vai transformar a sua vida assim como transformou a minha, tá? Depois das 23h59, o valor passa a ser o mesmo e aí você não ganha os bônus de ter 1 mês de aula comigo, tá? Então fica atenta quanto a isso, corre, garante a sua vaga, tá? E eu te vejo lá dentro do estúdio, combinado? Um grande beijo, tô muito grata por você estar aqui. Anota os códigos, tá? E me manda no privado que eu vou colocar o seu nome no sorteio. Tá? Só quem pegou os 4 códigos, só quem assistiu a aula toda vai ter a chance de participar desse sorteio para imersão Flua presencial para a galera aqui de BH, porque BH é quem? BH é nós, não é mesmo? Ó, um grande beijo. Ah, e para quem for de outros estados e quiser vir participar da imersão Flua, estamos de braços abertos para receber todas vocês, tá? Um grande beijo. E namastê. Te vejo lá dentro do estúdio online.